Hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, um dia de conscientização e luta. A Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. São elas física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. O que muita gente não sabe é que também existe a violência sexual e moral no trabalho. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Eduardo Oliveira, que é professor e compliance officer. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito bom dia, Wilker. Bom dia a todos aqueles que nos assistem na TV Pai Eterno. Muito obrigado pelo convite. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente se é isso mesmo. Essa violência moral, essa violência no trabalho, ela é mais comum do que a gente imagina? Muitas vezes ela pode, inclusive, passar despercebida? Ela é muito comum. Na verdade, o assédio moral e o assédio sexual, que são 2 tipos de violência, eles fazem parte da violência que principalmente a mulher, e assim dizem as pesquisas, tem uma incidência maior no seu dia-a-dia, não é? A violência feminina, ela incide bastante, e estes 2 tipos de violência, assédio moral e assédio sexual, eles são muito comuns, mas bastante comuns, principalmente em locais de trabalho, principalmente dentro das empresas. Oi, Eduardo, bom dia para você. Eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é esse profissional, né, Compliance Officer, e o que ele tem de relação com esse assunto nosso de hoje, que é a questão da violência. Bom dia, Marina. Muito obrigado também por estar aqui com você hoje. Bom, Compliance Officer é um profissional que adequa as empresas à conformidade. Empresas necessitam de ter uma governança, de ter o seu dia-a-dia composto por todos os seus departamentos em conformidade com uma lei, com a lei do compliance, a lei 12.846, e em conformidade com as boas práticas. Afinal, todos nós gostamos de trabalhar em empresas cheias de boas práticas. Para isso existe o Compliance Officer, o CCO, Chief Compliance Officer, que ele faz consultoria e auditoria dentro das empresas para as adequar a regras e leis de compliance. Depois, dentro dessas etapas, dentro dessa adequação à conformidade, existem alguns pilares fundamentais. 2 pilares fundamentais que podem minimizar ou até zerar esse impacto de violência feminina, que é uma coisa monstruosa, na minha opinião, de mais de 20 anos nesta área. E esses 2 pilares, eles podem tanto ajudar a empresa e torná-la uma empresa saudável. Todos nós nos preocupamos com bons hábitos alimentares, e bons hábitos dentro das empresas também são necessários. Então, esses 2 pilares de compliance, eles vêm ajudar a empresa a se tornar cada vez mais saudável, favorecendo o seu trabalhador, o seu colaborador, né? Colaborador esse que hoje, pelo dia 25, Dia Internacional da Não Violência Feminina, ela é fundamental, porque sem dúvida a parte feminina, ela está muito desequilibrada, e esse desequilíbrio provoca, sem dúvida, essa vulnerabilidade e essa violência horrível. Então a gente pode dizer que as mulheres sofrem mais esse tipo de violência aí dentro das organizações? Pode-se dizer sim, de acordo com vários estudos que são públicos, que nós temos acesso através da internet, 84% desses abusos, e esses abusos de forma intencional, porque um assédio moral é um abuso intencional, é alguém que vai assediar a outra parte. E esses estudos mostram que 84% são contra um público feminino. Vejamos, em pleno século XXI, isso é uma coisa absurda, não é? Então, no assédio moral, nós temos exatamente esse percentual. No assédio sexual, ele é maior ainda. Ele é uma coisa constrangedora dentro de um ambiente de trabalho. E vejamos, ainda estamos num momento de pandemia. E nesse momento de pandemia, apesar de ser menor do que aquela que vivemos possivelmente 1 ano atrás, mas o home office tornou-se uma prática de trabalho, o chamado trabalho à distância, teletrabalho. E isso possibilitou que, não de forma física, aquela forma que nós não estamos hoje aqui, presencial, mas através de uma forma remota,
colegas que antes nem se conheciam passaram a se conectar em função de uma empresa, de um local de trabalho que passou a ser remoto. Esse assédio aumentou. Esse assédio tornou-se muito maior, tanto o moral quanto o assédio sexual. Bom, isso constrange alguém do outro lado, que é a parte feminina. E aí, como faz? É complicado, né? E realmente, né, essa comunicação facilitada, infelizmente, facilitou também a questão da violência, né? Eduardo, agora falando do ambiente de trabalho, normalmente quando a gente pensa nessa questão de assédio, a gente pensa em cargos superiores assediando em relação à hierarquia, né? Pessoas de cargo ali dos subordinados. Isso é mais ou menos assim ou não acontece também com colegas ali do mesmo cargo? Como é que isso é distribuído aí no dia a dia no ambiente de trabalho? Eu diria que muitas das vezes cabe ressaltar que as empresas, a chamada alta administração, não têm conhecimento. E não têm conhecimento daquilo que se passa numa outra esfera de diretoria, de operacionalidade. Então, muitas das vezes as empresas não têm conhecimento. Por quê? Porque não têm um programa de compliance implementado dentro da sua organização, porque se tivesse, poderia coibir. Depois, essa violência no local de trabalho, essa violência de assédio moral ou sexual, ela dá-se entre hierarquias diferentes, diretor, subordinado, mas também se dá entre colegas. Um colega no mesmo ambiente de trabalho ou remotamente falando que assedia de outra forma, de forma remota, mas não apenas em hierarquias, também se dá exatamente em colegas do mesmo nível. E as empresas devem e podem tentar coibir, por exemplo. Me lembro aqui de um dos pilares fortes que se chama canal de denúncia. O canal de denúncia, ele é um pilar fortíssimo, dentro de um programa de compliance que toda a empresa deve ter. Ele é um canal que ele permite confidencialidade e anonimato a quem liga, quem efetua essa denúncia, não é? Quem foi assediado, ou para interromper, ou para mostrar que se iniciou dentro da empresa algum procedimento que não existia antes. Esse assédio nunca existiu, começou a existir hoje. Ou já existe há muitos anos e só hoje eu tomei a liberdade de efetuar essa denúncia, através desse canal de denúncia. Esse canal de denúncia, as empresas, elas terceirizam. Normalmente, quem efetua essa gestão é o Chief Compliance Officer, que acaba por fazer de forma independente confidencialidade e anonimato. Isso é fundamental para a empresa e para quem trabalha dentro da empresa, que se sente melhor, se sente amparada. Eu não quero comunicar esse facto a ninguém. Foi tão horrível esse tipo de violência, me ofendeu tanto a mim, público feminino, que eu quero conversar com alguém que não me faz perguntas, com alguém que eu não tenho a necessidade de me identificar. E isso funciona. Isso é um dos princípios de um pilar fundamental para dentro de uma empresa, para coibir essas práticas, esse tipo de violência, quer ela seja violência moral ou um assédio moral ou um assédio sexual. Certo, Eduardo. Dentro das organizações, a gente sabe que tem várias pessoas, cada uma com a sua bagagem, com os seus costumes. E aí, fica muitas vezes difícil delimitar o que é ou não um assédio, especialmente o assédio moral. Acho que o assédio sexual é mais fácil de você identificar. Como a gente sabe, como que a gente faz para traçar ali o limite do que é ali, às vezes, uma discussão profissionalmente falando, né? E uma discussão ali que já configura assédio. Existe uma métrica certa para isso ou não? Bom, um assédio moral, ele sempre é uma conduta abusiva e intencional por parte de quem faz esse assédio, não é? Eu posso prestar um elogio a um colega de trabalho, a uma colega de trabalho, eu posso dar um elogio a um superior hierárquico ou a um subordinado meu. Eu posso fazer um elogio elegante, mas não tem como fazer um assédio moral ou sexual elegante, que ele já é abusivo por si próprio, não é? A forma de um olhar abusivo, a forma de uma linguagem, de um palavreado abusivo. E sempre a outra parte, eu falo isso com conhecimento de muitos anos, de participar desses comitês de avaliação e análise, sempre a outra parte, sempre existe alguém que fala, olha,
veja bem, não é assim, está a confundir as coisas, afinal, eu tenho compromisso, afinal, eu estou aqui para trabalhar. Então, a outra parte sempre sutilmente, ela sempre dá como se fosse um chega para lá no assediador, não é? Mas não é suficiente, porque se repete e às vezes nessa repetição tem as chamadas represálias, quando existe esse assédio hierarquicamente falando. Então, a melhor forma, na verdade, é quando existe esse entendimento por quem é assediado, até para manter um bom relacionamento de trabalho naquele momento e doravante, esse canal de denúncia, ele é fundamental, porque é ali que a pessoa feminina, neste caso, que é assediada, pode fazer a primeira denúncia para que seja apurado, até para que seja eliminado aquele caso. Poderão haver outros, mas aquilo, após uma comunicação interna, quase com toda a certeza que diminui e que zera esse tipo de assédio. Eduardo, e como que é a condução, a partir do momento que esse assédio ele é detectado, seja por denúncia ou mesmo ali por colegas que já visualizaram que isso está acontecendo, a partir desse momento, como que deve ser a condução da empresa, dos superiores, enfim, e é difícil porque às vezes esse assédio parte até de um superior, né? O que fazer para a gente conseguir essa não violência a partir do momento que ela é detectada? Muito bem. Então, vejamos, esse canal, na verdade, ele serve como se fosse um início. Eu denuncio de forma anônima e confidencial e eu crio, dentro da empresa, dentro do seu comitê, eu crio ali um alerta, como se fosse um sinal laranja, não chegou a vermelho ainda, um sinal laranja. Bom, em primeiro lugar, são feitas comunicações internas e que elas falam, não podemos informar de onde é, qual o departamento, qual a pessoa, afinal é confidencial e anônimo, e surge uma informação interna, uma comunicação interna da alta administração com o comitê, que vai dizer, olha, verificamos aqui algumas denúncias, verificamos alguns processos que nos levam a crer que seja um assédio moral ou sexual, por favor, leia e releia o Código de Ética, Conduta e Integridade da nossa empresa, porque é o outro pilar. Um outro pilar do compliance chama-se a elaboração de um Código de Ética, Conduta e Integridade, que é a integridade de todos os membros, de todos os colaboradores daquela empresa. Bom, esse é o princípio, o principal meio de comunicação interna, é pedir para que todo mundo leia e que verifique que o que é permitido e o que é que não é permitido. Bom, posteriormente, para aquele departamento, porque nós vamos saber em qual ou quais possíveis departamentos que se acendeu esse alerta amarelo e laranja e vamos repetir com mais comunicados. Bom, na esperança de que nos próximos 5, 10, 15 dias, mais nenhuma denúncia suceda. Quando esse facto é repetitivo, 2 dias depois tem outra denúncia. 3 dias depois tem outra denúncia, igual àquelas que nós vemos de forma pública em empresas, não especificando aqui para não ferir nenhuma empresa, nem nenhum acusado, mas é muito comum verificarmos hoje esse assunto em público. E depois dá-se uma denúncia, quando aquela denúncia se torna pública, mesmo não identificando o acusado, ou a acusada neste caso, do sexo feminino, outras denúncias subsequentemente aparecem. Ou seja, eu tinha medo de fazer, mas agora, já que alguém fez, eu farei também. E isso vira uma bola de neve, vira uma cascata. E é muito perigoso, abala a reputação de uma empresa. Então, para que não aconteça numa empresa, a empresa deve se adequar a um compliance efetivo para proteger os seus colaboradores, para se tornar saudável trabalhar nesse meio, para aumentar a reputação. Até porque assédio moral e assédio sexual são apenas 2 tipos de violência, de tantas aquelas que a Lei Maria da Penha descreve, não é? A Lei Maria da Penha ela é a principal legislação brasileira para a não violência feminina, não é? Então, estamos a falar apenas de 2 formas delas, que se dão mais comumente dentro do ambiente de trabalho e que, na minha opinião, é muito fácil de tentar coibir e de zerar esses acontecimentos tão desagradáveis e que causam tantos transtornos, principalmente no público feminino, na mulher.
É uma situação muito complicada, né? E a gente vê que as pessoas, né, a sociedade, não estão mais aceitando isso, felizmente, né, Eduardo? Agora, com relação às punições, existe algo que já é previsto? Cada empresa ali age de uma maneira e quando isso pode extrapolar ali os limites da instituição e passar a ser caso até de polícia, por exemplo? Pois bem, bom, se há uma lei, obrigatoriamente ela implica crimes que estão previstos dentro desse enquadramento jurídico e legal. Dentro das empresas, as empresas elas escrevem nesse Código de Ética, Conduta e Integridade, elas definem ali, nesse documento, que é assinado por todos os colaboradores, não somente assinado como tomei conhecimento, mas também através de capacitações, são dadas para fazer a leitura desse código. Afinal, é uma coisa muito boa dentro de uma organização. Bom, eu diria que a maior punição dentro de uma empresa é a admissão por justa causa. Ou seja, eu trabalho numa empresa, tenho um bom de um salário, um belo cargo, e de repente eu posso perder o cargo e o salário, por justa causa. E ainda a imagem que fica daquele diretor ou colaborador, que ele foi desligado da empresa por justa causa, por culpa de um assédio moral ou sexual. Isso mancha a reputação de qualquer profissional. Então, esse é o limite máximo dentro de uma organização. Depois, a organização pode, ao mesmo tempo, incentivar e ajudar, dentro dos seus meios legais e jurídicos, quem se sentiu ofendido, não é? A efetuar um boletim de ocorrência e a dar prosseguimento legalmente aceite e judicial contra a quem deu a causa, contra o assediador. Então, deixa de ser um problema da empresa, porque a empresa tinha códigos e meios para ajudar o seu colaborador, a quem foi ofendido, e passa a ser um problema exclusivo do assediador, porque ele passará a responder na justiça por um crime, passará a responder na justiça por um processo que é entre quem foi assediado e quem assediou. Então, essa é uma empresa saudável, é quando ela protege quem trabalha lá dentro. Eduardo, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre esse tipo de processo, enfim, a gente pensa em grandes organizações, mas isso acontece também nas pequenas empresas e da mesma forma, a coibição deve ser da mesma forma ou tem diferença? É mais fácil em grandes empresas, nas empresas menores fica mais difícil a situação? Como que você vê? Marina, infelizmente, acontece em todos os locais. Não podemos falar só e generalizar que são grandes empresas, nas pequenas também. Uma pequena empresa que tem 2 ou mais colaboradores, ela é uma pequena empresa, até 10 membros efetivos, sócios, donos da empresa, 4 ou 5 trabalhadores, ela é uma pequena empresa, não é? Atendendo a esse quesito do número do trabalhador, não a faturamento. E pode existir também, e existe. Se nós quisermos então ramificar mais um pouco, podemos dizer que o público feminino, que todos os dias surgem notícias dessa natureza, numa qualquer clínica médica, num qualquer consultório médico, então esses abusos de natureza moral e sexual são uma constância. Não acontece em todos os locais. Acontece num público, que me perdoa a palavra, retardado. Esse é um profissional completamente sem moral nenhuma, sem consciência, para que faça intencionalmente um assédio desses moral ou sexual contra o seu cliente, que é uma paciente. Então, em consultórios médicos, também, infelizmente, acontece. Se nós também quisermos sair da área laboral, da área profissional, isso acontece no metrô, isso acontece no ônibus, isso acontece em vários locais. Então, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela foi... E existe também a Lei do Feminicídio, que é para uma violência doméstica. Então, hoje existem leis, legislação que permite a quem foi assediado, a quem foi violentado, que permite todas as formas de se poder defender e de poder acusar, de poder levar esse tipo de assédio intencional, esse tipo de violência intencional para a frente. Não esconda, não guarde, faça prosseguir para que isso não aconteça mais com quem foi assediado
e também com todos os outros agressores que muitas das vezes ainda se encontram escondidos, não é? Ainda não é público. E é importante também, quando a gente acusa alguém de um ato errado, né, de um crime, inclusive, é importante a gente apresentar provas, né, Eduardo? Como que a vítima pode se preparar para fazer essa denúncia? Bom, eu vou trazer aqui a parte laboral, que ela é mais fácil de explicar a quem nos assiste, não é? Normalmente, esse assédio, essa violência que é feita majoritariamente ao público feminino, ela é feita de uma forma por palavras, não é? Entre as duas partes, quem assedia e quem é assediado, mas também muitas das vezes ela é feita de forma que se registra, ou seja, pelo WhatsApp, entre colegas, pela forma como eles se comunicam, canais da empresa, por e-mail. Então existem várias formas em que o assediador vai assediar essa sua presa feminina, que ele considera assim, dessa forma horrível, mas passa meramente de um palavreado, passa meramente de um diálogo, posteriormente para uma forma mais íntima, que é utilizar o meu próprio número de celular, utilizar o meu próprio WhatsApp, que é meu particularmente, podemos considerar e que se considera que entra dentro de um dado pessoal meu, me pertence a mim, e ele utiliza essa prerrogativa de ser colega ou de ser um superior hierárquico e começa a disparar uma série de mensagens via WhatsApp ou e-mail, com um palavreado deveras humilhante e constrangedor, não é? Para quem recebe. Então, na maioria das vezes, nós conseguimos essas provas ali, visíveis, para que possamos dar os próximos passos para tentar coibir. Então, é fácil obter as provas, legalmente falando, que demonstram um assédio moral ou sexual. Bom, se falarmos de uma violência física, então, esse é o limite, não é? Porque ela deixa tanto um machucado físico, como deixa um machucado psicológico também, né? Tá certo, Eduardo Oliveira. Muito obrigado pela sua participação, professor e compliance officer. Obrigado pelas suas informações, viu? Pelas dicas importantíssimas e por fazer esse alerta, especialmente para as mulheres que estão nos acompanhando. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Este dia deve ser falado, não deve ser escondido, porque afinal a violência feminina é uma coisa horrível, dentro e fora das organizações. Muito obrigado pelo convite, uma semana abençoada para vocês, para todos nós. Isso aí, igualmente, viu? Uma semana abençoada também.